Pessoal, mais uma vez, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Coloquem o nome de vocês completo no chat e a turma. Professora, se por acaso eu ficar saindo e entrando, é por causa da internet, viu? Certo, certo. Ah, outra coisa, já aviso a vocês também que minha internet e minha energia desde ontem que está oscilando. Então, talvez, né, existe a possibilidade da minha internet cair também e eu venha a sair da reunião, mas qualquer coisa eu ligo para a gestão para avisar vocês, no caso se eu ficar por muito tempo sem internet, caso contrário, não, eu entro na reunião de novo, na aula de novo, certo? Bom dia, Alexandra, bom dia, Nicolas, sejam bem-vindos, quem entrou agora, coloquem o nome completo de vocês aí no chat e a turma. Deixa eu ver aqui quem mais entrou agora. Nicolas, você tá bem? Tô bem, Vitor. Graças a Deus. Que bom, que maravilha. Me avisem aí se tá dando para ver o slide. Espera aí, acho que tá alguém tentando entrar. Gente, se vocês perceberem alguém tentando entrar ou alguém mandar alguma mensagem no grupo, me avisem pelo microfone. Opa, bem que eu vi a tempo. Bom dia, Letício, seja bem-vindo. Tá dando para todo mundo ver direitinho aí o slide, né? Pessoal, me avisem no microfone. Sim, Vitória. Tá ver, tá certo. Pronto, ótimo. Vamos lá. Quem assistiu o vídeo que eu encaminhei no grupo na aula passada? Quem foi? Ninguém assistiu? Eu assisti. E aí, surgiu algum questionamento, Emanuel? Não surgiu? Professora, Então, entrei vamos... agora. Foi, Ariel? Foi? Foi. Ariel, seja bem-vindo. Bom dia, né? A gente vai dar início agora à aula. Peraí, tem outra pessoa aqui pedindo para entrar. Bom dia. Bom dia, Vitória. Seja bem-vinda. Bom dia. Sejam bem-vindos o pessoal que entrou agora, né? A gente está dando início. Eu espero que esteja dando para todo mundo ver o slide. Caso contrário, vocês me avisam para eu abrir de novo, porque às vezes precisa abrir de novo para que todo mundo tenha acesso. Bom, na aula passada, que foi segunda, né, nós não tivemos, porque eu tive que ir ao médico, né? Então, eu encaminhei para vocês uma videoaula que dava mais ou menos uma introdução do conteúdo que a gente iria trabalhar nessa semana, né? Para quem assistiu a aula, parabéns. Para quem não assistiu, o momento de prestar mais atenção ainda
e perceber se ficou alguma lacuna e tirar dúvidas, o momento é agora, no início, onde eu vou recapitular o conteúdo da aula que eu coloquei no WhatsApp, para que a gente possa entender mais a fundo as consequências, né, dos eventos dos quais nós vamos se ater hoje. A nossa intenção é entender os nacionalismos africanos e asiáticos, né? Só que esse conceito de nacionalismo que a gente vai trabalhar hoje não é aquele nacionalismo que a gente viu que aquele sentimento de revolta e de superioridade de uma nação sobre a outra, do qual a gente vinha trabalhando para poder compreender os precursores das guerras, né? No caso da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que foi uma guerra provocada por um ressentimento, no caso da Alemanha, né, que guardava, por consequências da Primeira Guerra Mundial. Nessa ideia de nacionalismo, a gente vai ver um nacionalismo mais pautado na ideia de resistência, de defender os seus povos, certo? E aí, no vídeo da aula passada, que eu coloquei para vocês lá no WhatsApp, é uma videoaula onde está trabalhando a ideia de colonialismo e imperialismo, né, que são... Peraí, deixa só esse carro passar. Pronto. Onde a ideia de nacionalismo, né, e imperialismo, elas são um tanto diferentes, porque o imperialismo ele vai ser um modo de evolução do colonialismo. O que é o colonialismo que a gente já tinha estudado bem lá atrás, né? O colonialismo é justamente o processo de expansão provocado lá no início, né, pelos países europeus que iam colonizar outros países, né? E no colonialismo, uma das diferenças para o imperialismo é que esse processo de dominação de outros países é que vai se diferenciar. No colonialismo, os colonizadores chegavam, exploravam as riquezas e levavam para o seu suposto império, né, que é, no caso, o país de quem estava saqueando, né? Já no imperialismo, não. No imperialismo, existe um processo de expansão provocada pelo capitalismo, né? Existe toda uma relação econômica e uma relação política, uma ideia de firmar o aumento de império, uma dominação não só territorial, mas uma dominação além de econômica e política, uma dominação cultural também, né? Porque o capitalismo lucra com isso, né? Com esse domínio cultural. Então, a gente vai ver que esses conceitos eles vão se divergir dentro desse processo de dominação. E para a gente entender o nacionalismo africano e o nacionalismo asiático, a gente precisa entender esse imperialismo, né? Que era justamente o domínio desses países imperialistas para poder dominar outras terras, né? E se tornar grandes impérios, grandes dominadores do mundo, né? Digamos assim. E aí a gente vai ter uma corrida imperial, que é justamente esses países europeus vão liderar esta corrida na tentativa de dominar outros continentes. E essa ideia de dominação imperialista, ela vai surgir dessa teoria aqui, ó, darwinismo social. Alguém já ouviu falar sobre darwinismo social? Não. Pronto, o que é o darwinismo? Peraí, gente. Deixa eu passar aqui esse carro de som. Pronto. O darwinismo social, ele é uma ideia, uma teoria justificada na superioridade de uma nação sobre outra. Vocês lembram que na Segunda Guerra Mundial, Hitler, ele dizia que os alemães, né, a raça ariana, era a raça superior sobre todas as outras. Então, a Europa, os países europeus, eles se sustentavam nessa teoria que é parecida com isso que Hitler pensava. É mais ou menos isso, porque na justificativa deles, eles diziam que precisavam dominar outros territórios, porque a Europa era o berço da civilização.
Então, os outros países precisavam entrar nessa dinâmica de civilização também. Eles não consideravam que outras culturas diferentes, como, por exemplo, a cultura africana, seria uma ideia de civilização, eles não consideravam. Então, eles achavam que era um continente que precisava da interferência, né, da população europeia para que aquilo se tornasse uma sociedade civilizada. E, do mesmo jeito, eles vão pensar com outros continentes, assim como pensaram na América, né, e assim como vão pensar na Ásia também. E aí, dentro dessa justificativa de darwinismo social, porque eles acreditavam que as sociedades europeias eram as superiores, era a galera civilizada, e era a galera que precisava levar essa civilização para todo mundo, eles vão, né, lá na Conferência de Berlim, não é Conferência de Berlim, não estou lembrado, deixa eu ver aqui. Eu sempre confundo essas conferências. Pessoal, vocês ainda estão vendo aí o slide? Não, é Conferência de Berlim mesmo. Estou certa, estou certíssima. Então. Sim. Bora lá. Na Conferência de Berlim, que foi que a gente viu na aula passada, né? Que foi uma conferência entre os países... Aula passada que eu digo, lá na aula onde a gente estava estudando sobre o final da Segunda Guerra Mundial, que houve a Conferência de Berlim, tá? Foi justamente nesse período onde os países tinham interesse em dominar o continente africano, né? E aí essa tendência de querer dominar outros continentes vai provocar quase que uma corrida imperialista entre esses países que queriam se tornar grandes impérios. E aí, dentro da Conferência de Berlim, eles decidem partilhar a África, chegam à conclusão de partilhar a África, porque provavelmente essa questão de dominação de outros territórios iriam dar conflito entre esses países que tinham já um alto desenvolvimento industrial, que tinha um desenvolvimento econômico bastante evoluído, uma política que pensava nessa questão da expansão. Então, eram países ambiciosos por novas terras, e já sabendo que isso poderia dar conflito, eles pensaram em partilhar a África. E aí, como era que funcionava essa partilha da África? Quem chegasse primeiro em algum estado da África dominava, e ali era de quem conquistou. Era assim que funcionava, essa partilha da África. E aí, o que é que acontece? Dentro desse processo de dominação dos territórios do continente africano, eles acabam que conseguem dominar, né? Apesar de algumas dificuldades, eles conseguem dominar. Por quê? Porque a África é um país com uma cultura totalmente diferente da cultura europeia, né? Não se divide como a Europa se dividia por estado, tinha uma política, uma economia, não se pensava dessa forma, né? As pessoas no continente africano. A divisão era por tribos, né? E eram tribos numerosas, era considerado tribos familiares, entre elas tinham muito conflito, então esse conflito entre as tribos facilitou o domínio dos europeus nas terras africanas. E eles também não tinham um desenvolvimento de indústria bélica como tinham os países europeus, não tinham uma indústria de armamentos, por exemplo. Então, essas questões, elas facilitaram o domínio, né, dos europeus no continente africano. E lá na Ásia, não muito diferente, a Ásia ela foi dominada mais pelos ingleses, né? E aí a Inglaterra ela tinha uma ganância pela superioridade no quesito econômico, né? E aí eram terras que promoviam, né, grandes riquezas, e a intenção da Inglaterra era explorar. Então, em meio a essa exploração, diferente da África, a Ásia ela vai ter uma resistência maior em relação aos conflitos. Então, tanto nos conflitos internos, quanto nos conflitos contra a Inglaterra, vai se gerar uma fragmentação completa na sociedade do continente da Ásia, facilitando o domínio dos ingleses.
Só que hoje a gente vai se ater mais à questão da África, porque ficaria muita coisa, né, para a aula de hoje. E aí, para a gente entender um pouco sobre essa dominação, vai ser uma dominação pautada, né, no sistema de opressão, vai ter um uso brutal, né, da violência dos dominadores para com os colonizados. Em meio a esse processo de colonização, vai haver o roubo de terras, né, e é uma das coisas mais revoltantes dos povos. Dentre eles, o trabalho forçado também, e esse trabalho forçado, essa exploração, ela é mecanismo para a atualização do sistema de escravidão, né? Porque dentro da sociedade capitalista, vai ser trocado, vai ser tirada a escravidão e colocada a exploração, que, no final das contas, tem os seus critérios, né, de pessoas que vão sofrer com esse sistema, mas que, devido a alguns mecanismos diferentes, justamente por conta desse crescimento, desse desenvolvimento econômico capital, vai ganhar algumas características diferentes. Então, esse trabalho forçado dentro dessas terras de dominação é quase que uma escravidão, né? E aí vai ser atribuído novos mecanismos para exploração do mundo globalizado. Outra coisa também que é mecanismo da dominação é a cobrança de impostos, né? É um povo que vai chegar e qualquer movimento ou sistema que vai ser implantado naquela terra, as pessoas de lá é que vão ter que pagar para usufruir dela mesma. Então, esse domínio também vai ser pautado no racismo, né? Principalmente na África, onde a gente vai ter a extensão dessa dominação do continente africano para outros continentes, né? Pautado nessa questão do racismo, porque se eles se acham a sociedade civilizada e a sociedade superior, dentro desse âmbito de darwinismo social, eles também vão colocar, e nessa época vai surgir teorias científicas justificando, né, a superioridade dos povos europeus sobre esses outros povos. E aí o racismo ele vai estar em alta e como mecanismo de justificativa para essa exploração. E aí, toda essa conjuntura de opressão vai provocar âmbitos de resistência dentro da sociedade africana. Alguém pode me dizer o que é resistência? Alguém pode me dizer o que é resistência? Podem ligar os microfones, viu, gente? Eles vão resistir a serem escravizados. Exatamente, mas como assim, Emanuel? Eles vão resistir? Lutando pelos direitos deles. Exatamente, a resistência, ela vai ser pautada nisso. A resistência desses povos é a luta por sobrevivência, né? Lógico que essa questão de sobrevivência... Peraí, tem alguém pedindo para entrar. Bom dia, Abraão. Foi Abraão que entrou agora, foi? Abraão? Eu acho que ele saiu numa conta e entrou em outra. Mas, enfim. Bora lá, vamos dar continuidade. Saiu. E aí, essa ideia de resistência é justamente a luta por sobrevivência, que vai caber a luta por terra, a luta por direitos, né? E aí é onde a gente vai entrar nessa questão de luta por independência. Pessoal, tem algo? Não, deixa eu olhar. Não tem não.
Qualquer dúvida vocês podem perguntar, viu? Pelo microfone. Bom, e aí a luta por independência, que é fruto dessa resistência desses povos, né? A gente vai ver que eles vão lutar contra o domínio dos imperialistas, dos colonizadores, né? Outra coisa também que vai contribuir para essa luta é que esses países imperialistas, eles estavam enfraquecidos por conta das consequências da Segunda Guerra Mundial, né? Então, alguns países, eles não vão focar tanto no domínio de território, eles vão focar mais em se reestruturar, para depois investir na questão de domínio de territórios. Então, o enfraquecimento pós-Segunda Guerra Mundial facilitou esse processo, né, de luta por independência. E não só isso. O que vai ficar famoso nessa época é a questão dos surgimentos de alguns movimentos que têm influência até hoje, dentro desse pensamento de descolonizar, dentro do pensamento do decolonial, né? E aí esses movimentos é o pan-africanismo e o movimento negritude. Vocês já ouviram falar nesses nomes? Pessoal, vocês já ouviram falar nesses nomes? Eu não ouvi, Vitória. Pois é, pois vamos entender um pouquinho mais sobre o pan-africanismo e negritude, que eu imaginei que vocês já tivessem escutado falar, mas bora lá. Em que consiste o movimento pan-africanismo, né? É um movimento político-ideológico que pensa na transformação da situação de africanos, né, de pessoas negras em geral, tanto dos africanos como dos seus descendentes, entre outros, dentro dos outros continentes. Esses movimentos, eles vão surgir e ser mais forte nos Estados Unidos e na América Central, né, onde vai surgir algumas pessoas, por conta justamente dessa descendência. Lá nos Estados Unidos já existia um grupo, né, que lutava contra a opressão, né, dentro do próprio Estados Unidos, principalmente no Sul, onde a gente vai ver o surgimento da Ku Klux Klan, que é um sistema, é um grupo que prega essa opressão e essa superioridade branca, né, essa opressão sobre a população negra, só que isso é conteúdo para outra aula, só estou fazendo uma observação. E aí a gente vai ver o surgimento, principalmente na América, né, desses movimentos, que vão pensar na independência desses países, né, e principalmente na libertação das pessoas negras contra essa opressão e contra a pobreza, porque a gente via que o sistema capitalista, principalmente nesse período, não era um sistema pensado para pessoas negras, era um sistema que se sustentava da exploração das pessoas negras. Ainda hoje se sustenta, mas isso é uma discussão para outra aula também. E aí a gente vai ver que dentro desse movimento, né, existia pessoas que lutavam pela independência, pensavam, produziam discursos, né, faziam reuniões, manifestações, justamente pautando nessa questão da independência desses continentes e também pensando na unificação da população negra. Em que sentido, né? A gente tem aqui Marcus Garvey, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele foi uma das lideranças principais desse movimento, né? Pensado por ele, e ele dizia que era necessário que a raça negra, né, na época chamada raça negra, a população negra chamada raça negra, precisava se unificar. E construindo essa unificação, eles pensavam em levar toda a população negra de volta para a África, né, para contribuir com essa luta de independência e construir um continente, um espaço com uma política pensada para a população negra. E é justamente desse movimento
que surge aquela expressão da irmandade, né? Eu não sei se vocês já, quem assiste aqui série mais voltada por um conteúdo norte-americano que tem a população negra, né? Geralmente alguns têm o hábito de chamar o outro de irmão, só porque é negro. É negro, se tu é negra, eu sou negra, a gente vai se chamar de irmã, irmão, pô, brother. Então, vai surgir, dentro desse movimento, um processo de irmandade entre as pessoas negras, justamente nessa luta pela unificação da população negra como um todo, né? Essa questão de voltar para a África, de estabelecer uma relação com a África, já era uma segunda política pensada após a unificação. E aí, além do movimento pan-africanismo, né, a gente vai ter um movimento de negritude. Gente, com certeza alguém já ouviu falar nesse nome, vocês já devem ter lido em algum lugar, porque é um movimento, né, o movimento negritude é um movimento que se estende até os dias atuais, né? É um movimento político-literário, justamente por ser literário, a gente vai encontrar essas ideologias do movimento negritude em músicas, em poemas, em filmes, né? Em lideranças políticas da atualidade, né? Nos estudos científicos sociais que pensam em cessar essa desigualdade social que existe entre a população branca e negra em muitos países, né? Aqui no Brasil também, apesar das particularidades de se pensar esse movimento, mas também é um movimento que influenciou a sociedade brasileira, até porque nós somos o país com a segunda maior população negra do mundo. Então, é um movimento que vai influenciar mundialmente a população negra, né? E vai se manifestar principalmente através das artes. E aí, esse movimento, quando ele surge justamente alimentando essa ideia de independência. Só que o pensamento de independência, pensado pelo movimento negritude, ele vai muito além do território, né? Não é só tornar o continente independente, tem que tornar a população também independente. Quando a gente pensa em tornar a população independente, é pensar no bem-estar desses povos, é pensar a inserção desses povos na economia, é pensar o enriquecimento e o misto cultural que existe dentro da cultura negra, é respeitar essa cultura e tirar essa cultura do âmbito de marginalidade do pensamento humano, né? Então, o movimento negritude, ele vai pensar muito além dessa questão física territorial. E aí, a gente vai ver, dentro das produções desse movimento, a valorização da cultura negra e uma rejeição radical dos colonizadores, né? Rejeição radical que o movimento trabalha é justamente o enaltecimento da cultura negra para torná-la como padrão, assim como as outras. Porque a cultura europeia, até então, né, é vista como a cultura universal. Tudo que é europeu é visto como universal. E que todos os países devem seguir aquele modelo. É tanto que durante muitos anos, eu penso até hoje, enquanto historiadora, né, até hoje, muitos países tentam, se inspiram, ficam a todo custo tentando igualar as nossas sociedades como as sociedades europeias. É tanto que há uma influência muito grande das artes nisso tudo, há uma influência muito grande da ciência nisso tudo, a própria história pensada dos países vai ser pensada numa perspectiva europeia. Então, o movimento negritude quer romper com isso, né? Romper com esse padrão universal europeu e começar a pensar na cultura de dentro, na própria cultura, na valorização da própria cultura, né? E aí o movimento negritude também pensa nessa questão de laços culturais, estreitar esses laços culturais, né? A gente vê muito aqui no Brasil, os movimentos negros do Brasil,
pensam muito nessa historicidade e nessa relação com os povos africanos que vieram para cá em condições de escravos. Então, a todo custo, é necessário que esses movimentos pensem nesses laços, nesse estreitamento dos laços culturais, para poder erguer a cultura negra, né? E aí a gente tem como precursor também desse movimento a Aimé Césaire, né, que é um poeta, inclusive eu trouxe um poema dele para a gente ler aqui. Quem é que pode ler aqui para mim? Pessoal? Eu vou chamar pelo nome. Quem é que pode ler esse poema para mim? Eu. Peraí, só um minutinho. Vai dar estranho, mas vou tentar. Peraí, viu, Emily? Que eu minimizei aqui sem querer. Vou voltar aqui. Peraí, Emily, só um minuto. Pessoal, vocês estão entendendo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pessoal? Tô entendendo, professor. Entendendo. Não. Acabei de entender. Tô entendendo. Tá tudo certo. Oi, quem foi que perguntou? Abraão, esses Ô. movimentos mudaram o quê? Eles vão contribuir na luta da independência do continente africano. Esses movimentos, eles vão contribuir para que as pessoas passem a pressionar as lideranças políticas, né, para que essas lideranças políticas, principalmente europeias, entendam que não podem dominar e explorar outros continentes. E aí a população ela vai fazer, né, os artistas, sociedade civil, principalmente, e algumas pessoas que tinham influência dentro da sociedade, elas vão lutar para pressionar essas lideranças políticas para que a Europa deixe de tentar dominar os países, os outros continentes, deixe de tentar dominar os outros continentes de forma que se paute na exploração, né? Eu estou falando assim, recuar nessa dominação, só que recuar nessa dominação física. A gente vê que ainda há uma tentativa de dominação cultural. Deu para entender, mais ou menos? Ficou mais nítido? Deu para entender. Pronto. Qualquer dúvida, podem perguntar. Emily vai ler aqui esse poema para a gente entender um pouco sobre a produção, né, artística desses poetas, dentro desses artistas, dentro do movimento, né, na luta pela independência do continente africano. Pode ler, Emily. Entre outros massacres, com todas as forças do Sol e a Lua se entrechocam, as estrelas têm como testemunhas duríssimas e como um carregamento de ratos acidentados. Não tem nada a aprontar as tuas grossas águas que também carregam a berma dos espelhos. Puseram barro nos olhos eu vejo terrivelmente, eu vejo. De todas as montanhas, de todas as ilhas, não resta mais nada a não ser alguns tocos ruins da impenitente saliva do mar. Ou seja, o que é que César está querendo dizer com esse poema, né? Que eles exploraram tanto, sugaram tanto da população negra, que quase não resta nada, né? E essa exploração, a gente precisa entender que não é só uma exploração física, há uma exploração cultural, há uma exploração psicológica, né? Em meio a essa questão da violência também, nesse domínio de territórios, a gente vai ver também exploração de corpos de mulheres, né? E aí, eles vão denunciar isso através dessas produções. Eu trouxe um vídeo para a gente ver. Eu vou compartilhar com vocês. Eu espero que dê tempo. A aula já está acabando.
Espera aí que eu vou colocar aqui o som agora. Vocês estão conseguindo visualizar a plataforma? Eu tô. Eu tô. Pronto, eu já vou dar play. É isso mesmo. Peraí que eu vou... Como fala delicado, doutor? Fazer mal a uma moça negra? Foi o que os brancos sempre fizeram. O mal. Muito pior do que o mal. Estupraram as nossas avós africanas. Esqueceram? Violaram. Violaram as nossas mães. Já perdoaram? Violaram tudo. A terra dos ancestrais. Nativa. Não tô escutando direito, não. Nem eu tô escutando direito. Acreditava fortemente, profundamente, fundamentalmente na possibilidade de uma coexistência deste país e no mundo entre todos os grupos étnicos, que eles chegariam um dia a encontrar uma plataforma comum para conviver juntos. E um dia será lembrado dos grandes, grandes forjadores do pensamento libertário dentro do mundo negro. Não tenho dúvida disso.
Eu não tô escutando, eu não tô escutando o som do vídeo, não. Como é? Peraí. Como é? Não tava escutando o som do vídeo, não. O vídeo tava mudo. Oxe, mas não, tu não tá conseguindo me ouvir, então tu deve estar ouvindo também o vídeo. Então, Não dá pra escutar, não tava Professora, escutando nada, Vitória. professora, Oi, eu também não estava escutando nada, por isso que eu saí e entrei de novo. Eu tô vai, gente. escutando. Tu tá ouvindo, Emily? Não. Peraí. Eu vou tentar. Professora, eu também não tô ouvindo, não. Não estamos aqui entendendo. Agora sim, eu tô escutando. Agora sim tô escutando. agora foi. Ficou mudo de novo. Professora? Gente, eu acho que é o aparelho. Oi, eu acho que é o aparelho de vocês. Oi. Vocês estão me ouvindo? Professora, tá aí? A senhora Tô. não está escutando, mas o vídeo não. Pessoal, vocês estão me ouvindo? A gente tá escutando a senhora. Eu acho que bugou pra ela, que ela não tá ouvindo nada. Vitória? Oi, Vitória? oi. A Vitória tá falando? Vitória, tá aí, Vitória? Tô falando com vocês. Pessoal, Oh, meu Deus, tá dando um monte de Vitória. problema no áudio. Oxe, Vitória. Vitória? ó, o Pierre tá conseguindo me ouvir. A gente tá escutando a senhora. A senhora tá escutando a gente? Tô escutando Vitória. vocês. Oxi, alguém tá escutando Vitória aí, doido? Vitória? Eu acho que vocês desligaram o áudio da chamada, porque eu tô escutando Vitória. Eu também, tô escutando ela. Ó, Eu não tava pronto. escutando o vídeo. Era o vídeo que nós tava escutando. Peraí que eu vou tentar. Peraí, eu vou tentar coisar aqui. Se não der certo, eu mando pra Vitória, vocês. fala agora, Vitória. Tá me ouvindo agora? Vitória. Agora Sim, sim, estou ouvindo. enfim. Consegui. Oi. Consegui. Você. Deixa eu ver se eu consigo terminar o vídeo. Que já tá terminando. Pra gente. Não vai dar tempo de resolver a questão hoje, né? Porque já tá quase em cima. Peraí. Vai fazer a chamada, Vitória? Vou sim, daqui a pouco. Ei, Vitória. Ó, o vídeo aqui tá Oi. mudo. Vitória, ainda tá bugado pra mim. Tá me falando? E agora? Peraí. O vídeo pra mim tá Pronto, gravado. agora vai dar aqui. certo. Foi, tô escutando o vídeo. Nós não aceitamos! Vitória, não tô escutando, não. O vídeo. Também não tô, não, Vitória. Tá mudo. Deve estar dando algum problema tá com o vídeo mudo. da senhora.
Bugou a voz de todo mundo. Alguém tá me escutando? Alguém tá me escutando? Eu tô escutando você, Raí. Oh, shit. Eu vou, depois eu mando o Tem alguém link falando? para Oh. vocês. Porque, como tem muita gente Ei, Neguinho, tu tá falando, tá aparecendo aqui no celular, não, Neguinho. que não está conseguindo, mas, gente, ó, depois eu mando o link, mas a minha intenção em apresentar o vídeo para vocês foi para a gente entender os desdobramentos, né, do movimento negritude nos outros países, como aqui no Brasil. Railson, tá me ouvindo? Railson? Railson? Ariel, Gabriel. Ô, tem alguém me escutando? Tá me escutando? Eu estou ouvindo vocês. Fechem os microfones. A gente tá se escutando. O problema era o vídeo. A gente tá se escutando. Não era o vídeo que tava tendo som. Tá travando geral. Professora, tá travando, professora, muito. Acho que é a internet de vocês aí, o aparelho de vocês. É, professora, a internet deles. É, faz a chamada, a internet deles que tá bugada. Vou falar com eles pelo WhatsApp. Ó, Tá para encerrar aqui, viu? professor. A gente já tá terminando. Ei, Aqui professora, só tem... brincadeira, é meio que tirando onda. Ei, professor, tá travando, é meio que tirando onda. Pronto, vamos dar continuidade. Já a internet de Ariel caiu, eu acho. A gente vai dar continuidade, né, na próxima aula. Eu vou encaminhar o vídeo para vocês assistirem antes, para que a gente possa entender os desdobramentos desse movimento. Que Professora, Gabriel não pode participar dessa aula hoje. Como é, Railson? Professora, a Ariel disse que saiu porque tinha um negócio para fazer aqui no banheiro. Ok. E aí, voltando, a gente entendeu os desdobramentos desse movimento que existe até hoje, né, influenciando mundialmente, e aqui no Brasil, para a gente compreender algumas das figuras que foi Abdias Nascimento. Eu vou encaminhar o vídeo para vocês assistirem em casa depois, mais tranquilos, né, para entender um pouco sobre essas lideranças que até hoje são referências não só no mundo da arte, mas na política, na academia, né, nos estudos das ciências sociais, para entender como a gente pensa, estuda e projeta novas estruturas sociais, rompendo preconceitos e barreiras para a inserção da população negra como lideranças na sociedade também, né? Porque a gente ainda vive resquícios desse processo de dominação do processo imperial, né, do imperialismo, desse processo de dominação imperialista. A gente vive ainda as consequências disso, e o processo de descolonização que é pensado hoje em dia não é só a descolonização do território, mas é a descolonização cultural, a descolonização científica, a descolonização política, né, que vai caber aí ao rompimento dos preconceitos e das barreiras sofridas pela população negra ao longo do tempo. Então, o movimento negritude e o pan-africanismo, eles surgem com essa proposta e se perduram até hoje, né, pensando novas políticas e novas formas de estruturar a sociedade. Eu coloquei questão aqui no slide, mas eu vou deixar para a próxima aula porque não vai dar tempo. Alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo? Não. Pessoal, coloquem aí o nome completo e a turma Ei, no professora, chat. meu celular tá desligado. Tá certo. Coloquem o nome. Certo, Nicolas. Coloquem o nome completo e a turma de vocês, certo? Ei, professora. Oi, Ariel.
Já pode sair, Vitória? Quem colocou o nome pode. Nossa aula já chegou ao fim, praticamente. Inclusive pelo horário também. Tchau, Vitória. Tchau, meu bem. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Desde o começo, professor, desde o começo que ele estava jogando. Desde o começo, professor, bota falta desses dois safados. Professora, eu saí porque a internet caiu e voltou de novo, viu? É mentira, Vitória, Deixa eu mentir, Vitória. Tu mente. É mentira. Aí eu já tô suas mães, viu, Raíssa? Vitória, a gente... Não, mas a gente tava participando da aula, não, é, Gabriel? Quem diga aí? Oxi. Ei, Giovana tá dormindo aí, pode chamar, vá. Vai, chama, professor, Giovana, tá dormindo. Giovana. Eu sei já quem é que tá dormindo e quem não tá. Você compara São Paulo? Aí tá. Você tá sua mãe, Pode notar, eu vou dizer a mãe, Vitória. Diga que ele tá dormindo na aula, Vitória. Vou dizer a mãe. Quem é que tá dormindo aqui? Diga aí quem é que tá dormindo. Eita, acordou aí, ó. Vou dizer amanhã que você tava jogando enquanto não assistia a aula, viu? O quê? Pera. Acabou, pai, meu Deus.